Momento cinza. De volta ao Elite Podcast após uma pausa estratégica. Então, voltando naquela parte que eu tava muito retardado, modo de falar assim, eu tinha muita energia pra gastar e não tinha um objetivo final. Então eu queria... Quando? Ali chegando na adolescência. Certo. Voltando ao assunto que eu tava te falando, me descreve como que você me via. Eu era o ápice da pessoa mais inconveniente que você conseguia encontrar na face da Terra. E eu gostava dele, mano. Incrível. E só foi piorando dali pra frente. Na Federal, só foi piorando. E incrível que eu ainda tenho pelo menos umas 2, 3 pessoas que são muito minhas amigas. Daquela época? Daquela época. Você lembra da Thalita? Sim, lembro. Ficou na minha sala. Vocês estudaram juntos? Na mesma sala. Que legal, mano. Tem mais uns 2 garotos lá que olharam pra mim e falaram: Marcos, eu vou te matar com um tiro de 12 na cara! Mas depois a gente tava quase se abraçando já, tava... Você sabe aquelas brigas de homem? Homem que eu falo assim, que é aquela briga de amigo. A gente sai no soco, no dia seguinte tá se abraçando. Aquela... Você vai colocar aquela música aqui. Não, já coloquei uma imagem colorida, umas flores caindo assim. Ah, fechou. Tô sexy. Tá linda. Então. Um filtro do Insta. E começaram a acontecer coisas que, de repente, a vida começou a me cobrar da minha maturidade. Meu pai caiu de moto. Instantaneamente ele amputou uma perna durante a queda. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. E eu fui expulso da Federal. Tive a proeza de ser expulso da Federal. Quando que você foi expulso? Com 18 anos. Terceiro ano? Terceiro ano. Então você estudou 3 anos na Federal e no final... Na reta final... Tropecei, foda-se. Era mais importante ficar no bar jogando poker. E o que passou pela sua cabeça quando você foi expulso da Federal? Foda-se. Depois eu me resolvo. E você foi estudar onde? Lugar nenhum. Você não terminou o terceiro... Terminei 1 ano depois. Comecei a terminar 1 ano depois. Fiz numa escola pública. Por que você resolveu terminar? Porque já estava programado que todo mundo deve estudar o ensino fundamental, o ensino médio, depois partir para o superior. Entendi. Você com 17 anos tinha isso como um valor supremo, terminar o ensino médio. E ai de você se não termina. Se não é o seu valor supremo, é a sua bunda na reta, que seus pais iam arrancar ele. Como diria um velho professor, até corintiano tem ensino médio. Você lembra desse cara? Cara, é o Douglas. Puta, eu não lembro, mano. Acho que era o Pado, sei lá quem que era. E meu pai teve um acidente. Eu morava aqui em São Paulo ainda. Eu fui nascido e criado aqui. Eu passei de ônibus pelo acidente, que eu tava voltando da Federal. Nos meus últimos dias que eu tinha sido expulso, eu não tinha contato com meus pais ainda. Com 18 anos, quando meu pai acidentou, tentaram colocar ele como causador do acidente. E na verdade ele foi a vítima do acidente devido ao carro da frente ter feito uma frenagem muito brusca, sem necessidade. O que aconteceu foi... eu era a única pessoa disponível, hábil pra estar lá. E eu passei pelo acidente e não sabia. Quando eu descobri, eu fiquei chocado. É o meu pai. Eu fui lá. Eu não tinha um relacionamento bom com meu pai até então. A gente sempre teve atrito, eu e ele. Provavelmente porque os dois têm personalidades muito parecidas, então a gente entrava em atrito. E eu fui lá e tentaram colocar ele como vítima, e eu bati boca com o delegado, a gente conversando. E eu bati boca mesmo. 18 anos, os meus 18 anos, pessoalmente falando. Eu era uma criança imatura, porque eu só fazia o que eu queria na hora que eu queria, da maneira que eu queria. E se não fizesse do jeito que eu queria, eu fazia birra. O que é birra? Eu catava minha chave de casa, saía andando e foda-se, vai todo mundo tomar no cu. É birra. É birra. Tô errado? Não. É birra. E eu era uma criança. A gente, quando criança, não tá preparado para as consequências das nossas decisões. E toda decisão tem uma consequência. Ali, eu tava vendo uma consequência de uma coisa que eu não plantei, porque quem sofreu o acidente foi meu pai. Uma consequência do que ele não plantou, mas que ele ia colher. Colhe até hoje.
Não, tô falando da parte financeira, sobre ter que arcar com todos os carros. Entendi. A parte de saúde ele colhe até hoje. Ele tem uma perna 6 centímetros menor. Juntou depois, mas nunca mais ficou a mesma coisa. Mas ele ia colher um fruto monetário que não foi advindo dele, que ele ia ter que arcar com isso. E começou a cair minha ficha. Muito devagar, muito devagar. Eu comecei a fumar na Federal. Depois disso eu comecei a me envolver com cocaína, que nem eu falei. Que eu era viciado em adrenalina. Primeiro eu me meti em problemas. Era a minha fonte de adrenalina. Sabe quando você se mete em problema, você sabe que você vai se ferrar, seu coração começa. E depois anestesia, porque foda-se. Porque ninguém mais liga, todo mundo sabe que esse cara é o porra louca. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Então anestesiou. Anestesiou em mim essa sensação e anestesiou nas pessoas em volta de mim. Porque todo mundo já esperava o inesperado do Marcos. Você acha que tudo isso daí te trouxe boas amizades, um ciclo de amizade? Como que foi, assim, as pessoas ao seu redor? Como que era isso? Quem era amigo meu naquela época são grandes amigos meus até hoje. Porque o seu amigo de verdade é aquele cara que ele tá com você quando você tá bem, ele tá com você quando você tá mal. É aquele cara que enxerga a sua fraqueza, mas não precisa esfregar na sua cara. Mas você já mandou... Ele te abraça. Um cara que gostava de você e tentou, tipo, te falar uma coisa que fosse boa pra você naquele momento. Já aconteceu. Você tinha aquela mentalidade lá de dono do mundo, eu sou o poderoso e tal, eu sou o fodão e meus problemas, tipo... São meus e vai tomar no seu cu. Exatamente. Então você tinha essa mentalidade e provavelmente eu acredito que algum amigo seu tentou um dia te puxar. Não só amigos meus, mas eu tenho que agradecer muito a Federal, porque pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, professores, funcionários de várias áreas, porque eu acabei lidando com o Grêmio da Federal, então eu me comunicava com vários setores para pedir permissões, para fazer as coisas, e eu agradeço. Se um dia vocês verem, quem não vê, quem não puder, eu agradeço a todos vocês por tudo que vocês tentaram fazer para me ajudar naquela época. Não foi em vão, só demorou um pouco para acontecer. Foi mal. Caiu a ficha, né? A criançada de hoje não sabe o que é cair a ficha, mano. Mas assim, você já chegou... Porque, cara, eu já fui um cara de, cala sua boca, tá ligado? Por muito amor à pessoa, quando o cara era muito amigo meu e queria me dar um conselho bom, por amor àquela pessoa, eu falava assim, brother, eu escutei, mas eu não tô nem aí. Vamos fazer o seguinte, você não toca nesse assunto, esse comportamento que você não gostou, eu controlo perto de você. E a gente mantém uma amizade. Perder a sua amizade me machucaria. Então, independente de tudo, você sempre foi assim, direto e na franqueza. Exato. Se eu preciso falar alguma coisa, eu falo direto pra você. Eu não preciso falar pros outros. E eu acho que você lembra que eu dava de dedo na cara de todo mundo e falava o que eu queria e foda-se. Só que eu tive a graça, o prazer de ter amigos que ficaram do meu lado. Você tem noção que eu tenho um amigo da Federal... Ele foi me visitar daqui de São Paulo, lá no Paraná, ele foi na minha casa me visitar. Só porque ele foi me visitar e foda-se, ele foi lá me visitar. Isso tem alguns meses, no ano de 2020. Algo de 15, 14, 13 anos atrás. Um cara foi lá me visitar porque a gente era muito, 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 muito amigo. Se o cara não te ama quando você era aquele retardado desgraçado, puta que pariu. Agora tá... Cara, eu tinha um temperamento. O meu pavio, ele era invertido. Ele não era curto, era invertido. Eu agredia com medo de ser agredido. Antes de... se eu imaginasse que a pessoa pudesse ser alguma ameaça, que ela pudesse trazer algum tipo de agressão física, verbal ou qualquer outro tipo, eu agredia antes. Por causa da minha imaginação. E eu tenho certeza hoje que 90% do que eu acreditava era tudo... Não chegava a ser verdade. Muitas vezes as pessoas não iam me agredir. Muitas vezes as pessoas só queriam se aproximar. Você vai lembrar disso, mas eu sempre, apesar de ser um grande idiota, as pessoas se aproximavam de mim. Muitas pessoas se aproximavam de mim. E eu afastei muita gente por causa disso. Vocês ficaram. Eu afastei muita gente por causa disso. Muita gente boa. Naquela época, você conseguia entender, tipo assim, por mais sutil que fosse, você conseguia entender? Porque, por exemplo, assim, deve ter um cara, deve ter um moleque, deve ter uma mãe que tem um filho assim, deve ter alguma pessoa que conhece alguém igual o Marcos de 15 anos. Então vamos assim, falar assim. Como ver e falar, mano, tá acontecendo isso? Como ter a sabedoria de olhar com esse óculos que hoje você enxerga?
O Marcos de 15 anos era uma criança que tinha TDAH. Transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. O Marcos de 15 anos era uma criança com síndrome do pensamento acelerado. O Marcos de 15 anos era uma criança com metabolismo estupidamente acelerado. Então, tanto a minha mente quanto o meu corpo funcionavam não no 220, no 550 e 60 e caralho a 4. E acompanhar era muito difícil. Então, era muito... no ensino fundamental, eu era criança excluída. Porque era difícil lidar comigo. Eu era o diferente. E o que é diferente é isolado. Ponto. Criança já tem isso. Na verdade, às vezes, criança é muito mais maldoso que gente grande. Eu acredito nisso pra caramba, cara. Porra, demais. Porque as crianças aprendem sem filtro o racismo. Aprendem sem filtro o que elas veem em qualquer lugar. E o que é ruim entra muito fácil. E o que é bom demora. Então, para uma criança ser má é muito, muito, muito fácil. Então, eu sempre fui o nerd isolado que apanhava de todo mundo. Quando eu entrei na Federal, eu falei, mano, isso nunca mais vai acontecer na vida. E a pessoa que eu mais odiava eu me tornei. Eu virei o bully, eu virei o valentão. Eu virei aquele que tirava sarro de todo mundo e foda-se, pau no cu de todo mundo, não queria ouvir ninguém. Os meus pais tinham muita dificuldade comigo por causa disso. Então, assim, foi um processo gradual, onde eu virei uma chavinha e falei, nunca mais eu vou ser essa pessoa. Essa pessoa que sofre, que apanha sem motivo, nunca mais eu vou ser. Mas, mano... E quem muito bate aprende a apanhar. Aliás, quem muito apanha aprende a bater, virei o contrário. Tudo bem. Cara, e... Calma aí. Se você falasse que ia sentar e me ouvir, eu ia perder a paciência. Não é uma questão... E o que... Cara, tem jeito. Tem como sentar e trocar ideia com o Marcos de antigamente? A pessoa que ela tá lá, mano, batendo em ponta de faca, dando soco em ponta de faca, cara. Batendo a cabeça na parede, não sabe mais o que faz. Ela tem chance ainda, ela tem jeito, cara. Com certeza. Tem muita, muita, muita chance. O que acontece é o seguinte. Você tem que achar a chave pra aquele cadeado. Mas a pessoa, ela tá andando e ela acha, por acaso? Não. Hoje, eu sou a chave pro cadeado que eu tinha 15 anos atrás. Hoje, eu sou a chave dos meus problemas 15 anos atrás. Como assim? Lembra que eu falei que comecei o processo de amadurecimento aos poucos? Desde lá do acidente do seu pai. Exato. Tá. Chegou um ponto que eu aprendi que o que eu fazia, o que era certo e o que era errado. Mas o que é certo e errado? A gente comentou há pouco. O que era certo e o que era errado pra mim. O que faz bem e o que faz mal pra mim. Seus valores pessoais. Você tem o seu set do que é certo e o que é errado. Eu tenho o meu. E tem o que a sociedade impõe sobre a gente. Então, o seu set de valores pessoal mais o set de valores que a sociedade impõe é o que a gente denomina hoje certo e errado. E eu descobri o que é o meu certo e o que é o meu errado. E eu descobri quantas pessoas tentaram me ajudar. Só que eu era cego pra isso. Eu conversei com um garoto que era 10 anos mais novo que eu, que estava começando a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Eu olhei pra ele e falei assim, você quer ser eu? Eu sou você daqui a 10 anos. Se você quiser ser eu, vem cá. Vem do meu lado. Cola mais. Chega mais. Eu não tenho uma pessoa do meu lado, uma namorada. Na época, eu cortei contatos com todos os meus amigos, eu não tinha ninguém pra conversar, porque eu tava numa situação ruim. Tava em depressão, não tinha um emprego. Então, assim, todas as áreas da minha vida, pessoal, emocional, financeira, todas destruídas pelas sementes que eu plantei lá atrás. Eu tinha ciência de tudo que aconteceu, por que aconteceu e por que estava acontecendo. Então ali era uma ótima oportunidade de chave de mudança. E eu vi acontecendo na vida de uma pessoa 10 anos mais nova que eu. E eu contei tudo pra ele do que aconteceu. Eu falei assim, você quer? Você quer mesmo? Você quer zoar? Você quer fazer isso? Mano, partiu, eu vou com você. Mas olha quem que você vai ser daqui 10 anos. Olha dentro do meu olho e você vai saber quem você vai ser daqui 10 anos.
se torne a chave pro problema que você teve. Então chegou o futuro, passou aquele tempo, teve a gozação, com certeza teve uma adrenalina, como você falou, teve momentos de êxtase foda, Sim, com certeza. Sim. E chegou a hora de pagar o preço. Tá, como foi pagar o preço? Tipo, o que é pagar o preço, mano? Tipo, o que significa pagar o preço? O cara que tá cagando pra caralho ali, mano, como que é pagar o preço? Fala pra ele. Vamos falar do cigarro primeiro. Faz 4 meses que eu parei. Só. Se você contar que faz 16 anos que eu fumo, dos 30 que eu tenho. Eu passei mais tempo da minha vida fumando do que não fumando. Eu perdi muita coisa por causa disso. As minhas finanças eram voltadas em eu vou conseguir comprar meu cigarro no mês que vem. Você sabe o que é você ter que voltar? Tira o dedo do meio que você tá mostrando pra galera. Sem educação. Nessa hora, caralho. Ninguém nem viu isso daqui. Uhum. Agora eu voltei pra tela dos dois. Oi, gente. Cara, quando você consegue enxergar tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que te faz mal, é onde você tem o primeiro passo pra se libertar. Então assim, eu perdi muita coisa por causa do cigarro. Peraí, isso daí volta pra aquilo que a gente tava falando de olhar pra fraqueza, olhar no olho dela e falar, mano, eu entendo que você tá aí e... Lembra que a gente falou disso? Eu não queria entender, eu não queria olhar, mas eu sabia que tava lá. Eu me negligenciei por muito tempo. Depois dos 18 anos, quando eu comecei a acordar, eu sabia que era um defeito, eu sabia que era uma fraqueza, eu sabia que era algo que me limitava. Mas eu não queria olhar porque me trazia prazer. Então você usou a negligência pra te trazer um prazer momentâneo. Um prazer assim, momentâneo. Tapar o asfalto, que nem você falou ali no começo, né? E com não trocar todo o asfalto, mas sim recapear, né? Você joga um piche e foda-se. E foda-se e Quem deixar... passar por cima, você deixa uma marca na... Você já passou por cima? Sim, eu sei como que é. Começa a fazer aquele... É ridículo, enfim. O seu carro suja inteiro. Sim. Então, você sabe o que isso quer dizer? Todo mundo tá vendo a sua merda. Todo mundo tá vendo quando você erra. Você acha que ninguém tá vendo, tá todo mundo vendo. Cara, é a mesma coisa do sucesso, né? Tipo, quando você tá bem, tá todo mundo de olho esperando você cair. E quando você cai, tá todo mundo de olho, apontando o dedo rindo. e dando risada. Sim, entendo isso. Gente, o que a gente tava falando lá, né? Saiba ouvir. Saiba, também compartilha com aquela pessoa que você tem confiança. E, mano, desencana dessa de apontar dedos, tá ligado? O tempo, ele é muito precioso. A gente tem... Cara, o tempo, ele é curto. Tempo é dinheiro. Quantos dedos tem virado pra você? Cara, agora tem 5 numa mão. Quantos dedos tem virado pra você? Um dedo virado pra mim. Olha direito. 2, não 2. sei. Quantos tem virado pra mim? 3. Quando eu aponto pra você o seu erro, eu tô apontando 3 vezes mais pra mim. É uma hipocrisia eu falar do seu erro e não olhar pra dentro do meu. Não, com certeza. Mas o que eu quero passar pra galera nesse momento é assim. Gente, tempo é muito precioso. Não julgue as pessoas. Dê ouvido, dê o ombro. Às vezes pode ser uma pessoa que você não gosta. Ou então, você não tem a obrigação de ouvir todo mundo também, né? Porque a gente tem muito problema pra, às vezes, abraçar o problema dos outros. Mas eu acho que respeitar, não apontar, e é muito melhor e é muito mais maduro. É uma maturidade muito boa. Vai te trazer melhoras na sua vida. E, cara, como eu falei, o tempo é curto, nosso tempo é muito valioso pra gente gastar com pessoas tóxicas ou com outras pessoas, ou julgando alguém. Julgar alguém é um gasto de tempo onde você poderia estar se melhorando. Então, se preocupa mais em escutar, em ajudar, em se melhorar. Eu diria isso pra galera, baseado em tudo isso que a gente tem conversado. E a gente brincou hoje ainda. Eu falei assim, Felipe, você é totalmente o contrário de mim. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Eu tenho 2 bocas e um ouvido. Puta que pariu. A gente pode revezar nisso daí de vez em quando. Mano, você não tem noção. E... Agora aqui... E, cara, voltando lá, eu virei escravo de um tubinho de papel com nicotina dentro. Você acha que o fumante não sabe que faz mal? Todo fumante sabe que o cigarro tem 4.800 substâncias tóxicas, 32 delas são esse momento foi muito legal. Radioativas. E dessas 4.800 substâncias, 52 não são cancerígenas. Apenas 52. Pelo menos tinha no rótulo antigo. Eles não atualizaram ainda. Não, eles tiraram.
Eles Caralho, mostram aquelas mano. fotos de impacto, mas essas informações eles tiraram. Como que é largar o cigarro? É horrível. É ao mesmo tempo a pior coisa que eu já fiz na vida e a melhor coisa que eu já fiz na vida. Cara, mas assim, mano, eu cara, já experimentei cigarro, já fumei eventualmente numa festa, mas eu nunca fui abduzido pelo vício, tá ligado? Mas o problema não é o vício do cigarro, o problema é o vício. O problema é você se escravizar com alguma merda. E aquela merda tem tanto poder sobre a sua vida que tudo gira em torno dela, que nem eu falei. As minhas finanças eram, será que eu vou conseguir comprar meu cigarro no mês que vem? Aqui em São Paulo, você sabe a estação do Carrão? Você sabe onde eu morava lá? Eu ia a pé. Muitas vezes eu fui a pé, 1h30 de caminhada pra ter dinheiro pra comprar meu cigarro todo dia. Então você não usava o dinheiro da lotação, você andava e economizava aquele dinheiro pra comprar o cigarro. Pra comprar meu cigarro do dia seguinte. Caralho, mano. E Isso ó, quem é tinha um passe- vício, E ó, quem tinha passe de estudante. mas isso é um vício maldito, mano. Você já parou pra pensar pro- naquele momento que era... O Enquanto problema você não é, andava, não é esse vício. O problema é qualquer vício faz isso com você, cara. Qualquer vício. quando você perde o poder, quando você perde a lógica, Quando seria você- isso? Quando você perde o poder sobre si mesmo. Mano, mas assim, naquele caminho lá, Quem é andar... alcoólatra? Quem é alcoólatra? Não tem poder sobre o quanto ele ingere de bebidas alcoólicas. A gente tá aqui conversando, tomando um gole, mas a gente sabe que não vai perder o poder da sanidade. Paga nós, Eisenbar. Paga nós. Hashtag paga nós, Eisenbar. Hashtag somos elite, hashtag paga elite, Eisenbar. Vamos lá. Cara, esqueci onde a gente tava. Ah, lembrei. E você tava perguntando sobre se caía ficha, sobre como é que era. E, mano, é a pior parte. Porque assim, quando eu olhava pra um cigarro, agora tá melhor. Quando eu olhava pro cigarro, eu falava assim, isso aqui me escraviza. Isso aqui é o meu vício. É você olhar pra uma porra de um tubinho de papel, você sabe que aquilo te escraviza, você sabe que aquilo te prende. Suas decisões são tomadas em torno daquilo. E você tem que dar um jeito. A sua cabeça sabe. O seu corpo não. Pro seu corpo, aquilo é uma atividade normal. Aquilo é parte do seu dia a dia. Já é mais que um hábito. É um vício. Você depende. Você é um dependente biologicamente, quimicamente daquilo. A pandemia me ajudou. Eu comprei um pack de 10 maços de cigarro assim que começou a pandemia, que eu comecei a trabalhar em casa. E eu falei, se essa porra acabar e a pandemia não acabar, eu não compro mais. Não sei se eu fico feliz ou triste. Porque a primeira semana eu queria me bater de tudo quanto é jeito. Eu falei, não vou comprar, não vou sair de casa. O que te fez, tipo, ficar obstinado assim? Tipo, a questão que nem você falou, de olhar pra uma parada e falar, mano, não vou ser dependente dessa paradinha. Isso foi o que mais te estimulou. Cara, o que era? Tipo, questão financeira? Qual que foi a virada da chave? Porque, cara, tem muita gente que tem 50 anos que fuma. Com certeza passou pela cabeça dela várias vezes parar, mas ela não teve essa sacada que você teve, não. Não tiveram quarentena, não tiveram nada. Qual que foi a quarentena foi uma desculpa. Qual que foi a realidade? Eu tava inconformado. A minha inconformidade... Professores de português vão me matar agora. Inconformidade. Escreve aqui. Com E. Não minha inconformidade. por favor. Não, você vai escrever só pra todo mundo ver que eu errei. Nervosamente. Não, vai ter um carinho assim, ó. Inconformado. Reprovado. Brincadeiras à parte. O momento que eu fisicamente perdi algumas coisas, eu monetariamente perdi outras, com amizades, eu acabei perdendo amizades. Não vou falar, perdi uma amizade por causa do cigarro. Não, mas foi um agravante. A pessoa não gostava que eu fumasse. A pessoa não gostava que eu fumasse do lado dela. A pessoa me queria bem. E você põe tudo isso junto com aquele retardado que eu era, e você tem eu perdendo pessoas na minha vida, à torta e à direita, pessoas que queriam o meu bem na época. Então, foi somando as minhas insatisfações, foi empilhando. Chegou uma hora eu falei assim, quer saber uma coisa? Nunca mais eu ponho essa merda na boca. O que você acha que aconteceu? Você veio pra São Paulo gravar o Elite e dar um depoimento de como ser foda, sair de lá de baixo e virar foda, virar um mestre de si próprio. E hoje você tá aqui contando pra todo mundo como sair do buraco e ir pro topo. Mas, brother, você acha que eu já caí? Todo mundo cai toda hora, velho.
Me ofereceram um cigarro semana passada. Te ofereceram um cigarro ontem. Me ofereceram ontem. Ontem eu não aceitei. Ontem eu não você aceitei. aceitou. Mas na semana passada eu acabei aceitando. Eu chegava a dormir e sonhar que eu tava trabalhando no meu notebook com um cigarro na boca e um cinzeiro do meu lado. Vício maldito, né, Nível mano? do desejo que eu tava. Quando você sonha com algo, você tem um desejo muito grande por aquilo. Não tem como mentir e falar que não é. É o seu inconsciente falando que você quer aquilo. Então eu vou falar assim: eu decidi nunca mais cair. Proerd é o programa. Não, não foi assim. Nada é... Cara, nada é romântico como é mostrado pra gente, né? Não é, cara, não é. E, cara, o outro na cocaína já faz acho que 8 anos. 9. Que eu não chego perto. É difícil, mano. Tipo assim, você teve que vencer vários vícios, então, pelo que você tá falando, né, mano? Vícios de substância. Vícios de comportamento. Esse eu acho que é mais difícil, mano. Porque vício de comportamento é eu rir de você, da sua fraqueza. Vem cá. Vício de comportamento é eu rir da sua fraqueza. É eu ser um cara demasiadamente ácido. Se achar superior aos outros. Ser um cara arrogante. E muitos outros vícios. Eu podia fazer uma lista gigante. Só que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai percebendo. E é foda. E é foda porque você olha pra trás e fala: cara, olha tudo que eu podia ter não feito. Lembra quando eu falei eu trato de crianças, eu cuido de crianças, eu tô com crianças, eu amo crianças? Eu não quero ver elas passando isso que eu passei. Eu quero que elas aprendam com o meu erro. Você acha que depois de tudo isso, cara, você viveu, você foi lá no fundo, você foi lá embaixo, caiu sua ficha, você subiu, você começou a escalar, cara, porque assim, quando você tá no poço, velho, é igual o filme do Batman, só tem um jeito de subir. Se ralando todo na parede e na pedra ali, tá ligado? Só tem esse jeito, não tem outro jeito. Não existe cordinha. Alguém pode tentar jogar cordinha, mas eu acredito que, por mais que joguem a cordinha, você não quer pegar a corda. É uma porta que você só pode abrir de dentro pra fora. Você só pode abrir de dentro pra fora. Aí você subiu, você começou a escalar. Hoje o Marcos é completo, cara. Você chegou no nível de completude em questão de... Amei essa palavra. Bate o reprovado. Ou aprovado? Completude. Cara, sei lá, velho. Professor de português, corrija aqui embaixo. Completude. Como que fala? Caralho. Não sei, mano. Aí você usa uma locução verbal. No nível que você está, você se sente completo? Tá, vamos lá. Então assim... Sim, não, eu tô zoando com a sua cara agora. Não, eu sei que você tá usando com a minha cara. Eu tô sério pra não colar. Tá, filha da... Boa então, mãe, porque eu conheci ela ali em cima. Gente muito boa gente pra fina. caralho, né, mano? Pô, cozinha bem pra caramba. Minha mãe, beijo, mãe. Tamo junto. Mas então, mano, aí beleza. Você passou por tudo isso, você abriu a porta de dentro pra fora. É lógico. Cara, a vida é uma jornada sem fim. Então a gente tá numa evolução constante. E, cara, você, dentro daqueles buracos ali, você chegou num nível onde você encontrou você se entende como completo a ponto de se sentir, mano, eu sei o caminho daqui pra frente, eu sei a montanha que eu vou subir, tô olhando pra ela e eu vou subir. Não, definitivamente não. Como que você tá, velho? A porta você só abre de dentro pra fora, beleza? Qual que é o momento que a gente abre a porta, você sabe? Na hora que dá. Cara, se você pensar que o poço, quando você tá caindo, ele cai com uma rolha junto. Pra você não voltar por onde você veio. Porque o tempo que passou não volta. O poço que você cai, ele vem com uma rolha e tampa junto. Dali você não pode voltar. Quando você abre a porta, você abre pra um segundo poço que é de baixo pra cima. Entendi. E a subida é tensa. É brava. O problema é que a gente nunca acaba a subida. Você terminou de subir o poço. Você tá no ponto de partida onde todo mundo deveria estar. Mas que quase ninguém tá. Por que quase ninguém tá ali? Todo mundo tem seus vícios pessoais. Tá todo mundo cavando pra baixo? Todo mundo cavando pra baixo. Cara, eu acredito assim, mano, eu já fui no fundo do poço, eu cheguei lá embaixo. Cara, eu cheguei num... Mano, é história pra outro podcast. Episódio número 1000 eu vou contar minha história, gente. Fique esperto. Não vai, não. Não vai, não. Vai ser antes. Vai ser antes. Não, número 1000. Não. 100 é um nome bonito. 1 milhão de inscritos. Enfim, cara, eu cheguei lá embaixo. Cara, foi foda pra caralho. Tinha ninguém pra me ajudar. Até tinha.
Mas você não quer enxergar. Não é isso, não. Eu precisava tomar aquela decisão sozinho. Eu não precisava, assim, eu até teria gente pra me ajudar, mas não ia ser eficiente. Cara, não ia resolver o meu problema. O mundo não tem só gente ruim. Tem gente muito boa batendo do lado de fora da porta, implorando pra te ajudar. Pra caralho. Só que a gente não tem... A gente tem merda na cabeça, não tem como explicar. Não, assim, no meu caso, pessoal, eu precisava fazer do jeito que eu fiz. Não tinha outro jeito. Do meu jeito, pessoal, eu precisava passar, viver e encarar a situação do jeito que era. É foda quando a gente só pode aprender com nossos erros. Cara, eu era o único ali. Eu não digo que era erro, eu acho que era estilo de vida. Eu vivia a vida de uma maneira que não é o jeito que eu vivo hoje, eu não enxergava as situações como eu enxergo hoje. Eu sempre fui muito vítima, hoje eu sou totalmente responsável. Entendeu? Hoje eu enxergo que, cara, eu assumo responsabilidade. Essa é a diferença do Felipe de antes e do Felipe de hoje. E é exatamente o papo de hoje. Assumir a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por tudo que eu fiz. Se eu te perguntar se você voltaria no tempo e mudaria suas decisões, uma opinião sincera agora. Sim, cara, eu não teria feito faculdade. Não? Não. Como você teria feito? Cara, como? Não o quê, porque é a sua vida pessoal. Como você teria feito as coisas? Obstinação. Essa é a palavra. Eu teria ido até o fim, cara. Eu já ouvi da mãe de uma ex-namorada minha, de muitos anos atrás, que eu falei pra ela um dia assim, eu quero ser empreendedor, eu quero ter minha própria empresa. Ela falou assim, ela era empreendedora, ela tinha o próprio negócio dela. Ela falou pra mim assim, você não sabe o que você tá falando. É muito difícil ser empreendedor, é uma merda. É muito difícil empreender, tem um monte de coisa. Empreendedor é um empregado da própria empresa. Você é escravo da sua empresa, muitas vezes. Então, cara, mas... Independente disso, independente disso, assim, eu sou escravo de tudo que eu faço, porém é o que eu te falei mais cedo. A minha vida pessoal e aquilo que me faz bem e o meu trabalho andam juntos hoje. Então eu tô me divertindo enquanto eu tô trabalhando e eu tô trabalhando enquanto eu tô me divertindo. E, por exemplo, eu tô fazendo esse podcast, eu tô trabalhando, eu tô desenvolvendo um projeto, eu tô empreendendo através de algo que me traz um benefício, através de algo que é legal pra mim. Então, na sua opinião, provavelmente o Elite Podcast estaria no ar muito mais cedo. Não Elite Podcast, porque eu não tava preparado pra Elite naquele momento. Mas eu teria feito outras coisas que eu não fiz esperando o momento certo de começar, entendeu? Então, em 2010, em 2011... Você teria cometido você se permitiria cometer outros erros. Pra caralho. Não. Então, assim... Eu penso o contrário. Eu teria me exposto mais. Eu acho que eu nunca me expus. Eu acho que eu sempre parei um projeto que eu tinha começado. Eu começava uma coisa, parava, começava uma coisa, parava. Eu não tinha obstinação. Então, o que o Felipe de hoje faria diferente do Felipe de ontem, não teria feito faculdade, que eu achei que foi uma puta perda de tempo. Eu teria aprendido a vender. E é o que a gente tinha falado antes, cara. A faculdade não faz sentido pra gente hoje. Cara, se você pensar que para os conhecimentos específicos e relativamente imutáveis, você precisa de faculdade. Um médico precisa de faculdade. Não tem e-book que vai caralhos ensinar ele a ser um médico. Porra! Na verdade, toda a área de medicina, biológicas, essa parte, é um conhecimento extremamente específico. E precisa de um ensino superior para isso. Você quer ser da parte de engenharia, de mecânica, você vai ter que procurar um técnico ou um superior equivalente àquilo que você quer. Advogado, mesma coisa, ensino específico. E outras áreas. Agora, você percebeu que tem muita profissão surgindo que não tinha muito tempo atrás? Gamer é uma profissão. Gamer tá virando esporte. Em breve, não, é um esporte. Em breve ele vai ser reconhecido por Olimpíadas e várias outras coisas. Já estão pedindo, já tem uma petição para o... Você vai cortar, né? Ou pode falar, foda-se o jogo? Pode falar. Pro LoL, pro League of Legends, se tornar um esporte olímpico. Sim, eu vi isso. Existe uma petição pra isso. Esportes é uma realidade. Agora tá virando uma profissão. Ou seja, streamer de jogo é uma coisa que tá popularizando dia após dia, cada vez mais. Cara, se você não quer esses conhecimentos específicos, por gentileza, estude aquilo que te dá paixão, aquilo que você ama, aquilo que você gosta. E ao mesmo tempo, trabalhe, mesmo que seja naquilo que você odeia. Lembra que eu falei brincando lá? Você não pode plantar um pé de goiaba e rezar pra nascer abacaxi. Não vai rolar, caralho. Quando você sonhou sobre o Elite Podcast, você não sonhou sobre o Elite Podcast.
Você sonhou sobre um podcast que você queria fazer, que você queria trazer pessoas top, que você queria conversar. E tinha uma ideia muito grossa, muito crua. E 9 anos você foi sonhando a mesma coisa todo dia e foi lapidando o seu sonho. E 9 anos você foi trabalhando com coisas que você não gostava, que não era o que você queria pra sua vida. E 9 anos depois você lançou um podcast num vídeo que, se você olhar hoje, você fala, não tava bom o suficiente. Mas é o seu primeiro vídeo. Você dá a partida no carro, solta a faísca e o motor começa a bater o pistão. E o carro anda sozinho. Que mágica do caralho é essa? Mano, você dá a partida. Saiu a faísca. Engatou a primeira. Você pode soltar o carro, anda sozinho. A faísca é a paixão. A chave é a sua decisão. O motor é tudo aquilo que aconteceu pra trás que você tava estudando. Você preparou o motor, você se estudou, você sabe, você estava preparado para isso. Cara, é uma diferença muito grande entre coragem e irresponsabilidade. Quem é irresponsável tem um sonho vago, que não imagina como vai chegar lá, mas um dia vai chegar porque eu sou muito foda, eu vou mudar o mundo com meus 15 anos de idade e o caralho a 4. Se Dom Pedro com 20 falava 80 línguas e descobriu o Brasil, quem sou eu pra... com 15 que não vou fazer nada, tá ligado? Com certeza. Adicionando naquilo que você falou e naquilo que eu tava falando antes, a pessoa que ela já é empregada, cara, ela merece muita atenção, ela merece vídeos exclusivos pra elas merecem conteúdos exclusivos, porque elas estão desenvolvendo aquilo que elas sonharam, aquilo que elas se prepararam, e elas merecem muito parabenização. E o cara que é empreendedor, ele também merece muita parabenização. O que eu adicionaria, por exemplo... Quando eu fiz engenharia civil, de lá pra cá, eu fiz vários trabalhos. Eu não diria que são trabalhos que eu não gostava, eu não diria que eu fiz pra chegar onde eu tô hoje, eu não diria que eu fiz aquilo que não era legal. Eu fiz aquilo que na minha cabeça eu achava que tinha que ser legal. Então não era chato. Tinha que ser legal porque, porra, se eu me empenhei pra isso, isso tem que ser legal. Entendeu? Hoje eu descobri... Se eu semeei dessa maneira... Eu quero o fruto do jeito que eu quero. Não, eu quero fruto do jeito que eu acho que deveria ser por causa daquilo, entendeu? Por exemplo, a história do João pé de feijão, tal. Ah, ele trocou uma vaca por 3 feijões mágicos que ele não sabia que ia subir até lá em cima. E pra ele era 3 feijões mágicos, ia virar ouro, ia virar qualquer coisa. E quando cresceu, ele simplesmente aceitou e escalou. Entendeu? Ele simplesmente fez isso. E então na minha cabeça eu simplesmente aceitei, né, digamos assim. Hoje eu enxergo, eu precisei passar por aqueles momentos para criar a clareza de que a minha vocação é resolver problemas e concluir objetivos. São as minhas 2 maiores paixões. Então eu criei um projeto, eu tô concluindo com êxito. Cara, isso me dá um tesão do caralho, velho. Não importa se é construção civil. Mano, repete essas 2 frases que você falou agora. Puta, agora eu já esqueci, mano. Eu tenho o maior tesão em concluir... Não, antes disso. Fala você, eu já esqueci. Cara, o seu objetivo é... Vamos lá. Tá, os meus 2 principais objetivos é concluir um projeto, concluir algo que eu iniciei. Você falou da seguinte maneira, que o seu objetivo é um para o público e um para mim. Presta atenção. Você quer construir algo para deixar para todo mundo crescer, para todo mundo se aproveitar, e algo separado para você se sentir bem. Lá na engenharia. Você só não percebia que o que você queria construir, presta atenção aqui muito louco, era construir algo que vai te trazer uma satisfação pessoal e deixar um legado pro mundo, para ajudar a melhorar o mundo. Você já tinha isso dentro de você e você não tinha percebido. A gente já tem a semente. Cara, na verdade eu já tinha percebido que eu queria construir algo. Na verdade eu não tinha percebido que eu gostava de concluir coisas. Eu gosto de resolver problemas, resolver situações e concluir projetos, sim. Mas quando você resolve problemas, quem tem mais problemas, os outros ou você? Não, pra caralho, tipo... Os outros. O problema tá espalhado, mano. Você sai pegando assim no ar. Sim, tá ligado? Mas eu tô falando assim, se você... Pelo número de pessoas, é uma coisa simples. Sim, aritmética. Não tem outros têm mais problemas que eu, porque outros é maior do que Mas eu não me preocupo em resolver problema dos outros, velho. Isso é uma coisa... Quem resolve problema dos outros são as pessoas mais bem pagas
Não, do mas mundo. eu não trago o problema dos outros pra mim. Cara, meu, você sai na rua, tá todo mundo cheio de problema. Vamos definir o problema se eu dos tiver- outros que eu tô falando. A gente tá falando. Talvez a gente tá falando de coisa Toca diferente. junto. Talvez a gente tá falando de coisa diferente e coisa parecida ao mesmo tempo. Tá. Necessidade é uma coisa, problema é outra. O problema é um cara que, cara, o cara, pô, arrumou confusão no trânsito e me chama pra brigar com outra pessoa e eu não sei nem quem é esse cara direito. Cara, meu, pelo amor de Deus, dá licença, sai da minha frente. Bolsonaro com o filho dele lá envolvido num monte de corrupção. Cara, o problema é dele, tá ligado? Eu quero que ele faça o trabalho que ele tem que fazer pro meu país. Então eu não quero saber de problema dos outros, entendeu? Mas esse problema, quando você entende que esse problema também é seu, É o que eu acabei de falar. Eu não quero saber o que o filho dele tá fazendo de errado ou não. Eu quero que ele faça aquilo que ele foi colocado lá pra fazer. Se o filho dele tá fazendo coisa errada, ele tem que ser preso. Entendeu? Mas eu não Entendi. quero que ele gaste o tempo dele resolvendo o problema do filho dele. Eu quero que ele gaste o tempo dele sendo o presidente, que foi pra isso que ele tá lá. mesmo que você não votou nele, não tô falando quem você votou, não vou entrar nesse mérito. Você votando ou não nele, eu já vou deixar bem claro, não sou a favor dele, não gosto. E eu tenho os meus porquês, não vou explicar no momento, não é do mérito do nosso vídeo. Mas cara, é o seguinte, gostando ou não gostando dele, se ele tá lá, é parte da minha responsabilidade. Como brasileiro que eu falo, eu resido nessa nação, na nação que escolheu ele, e é parcialmente minha culpa, porque eu sou parte da nação. Quando o bem se omite, o mal vai. O mal é ousado, mas o bem não. Muitas pessoas de bem não tem ousadia pra nada. O bem não é ousado. O que acontece? O mal vai lá e faz o que quer. Faz o que bem entender. Então é parcialmente minha culpa, sua culpa, de todo mundo que é de bem. Porque a gente não foi lá antes pra bater boca, pra tentar resolver. Não teve uma pessoa de bem que se candidatou pra fazer o caralho a quatro, pra tentar resolver. Pessoas de bem se omitem. Porque elas não querem se envolver com essa porcaria. E por não querer se envolver... você derrubou, seu trono. E por não querer se envolver com essa porcaria, eles já estão se envolvendo. Não tomar uma decisão é uma decisão. Mas o que você queria dizer aquela hora lá que você falou de definir o que é responsabilidade, o que é culpa? Não, desculpa, definir o que é problema. Tá. Quando eu tenho um problema, tá, se eu falei um problema meu ou um problema do outro. Um problema eu ia definir da seguinte maneira. Por que você brigou com o cara no trânsito quando ele te fechou? Porque você não tá bem. Porque ele não tá bem. Ele te fechou porque ele não tá bem. Você brigou porque você não tá bem. Você não tá bem consigo mesmo. Ele não tá bem consigo mesmo. E você vai pegando e vai procurando o motivo real de tudo. A insatisfação real de todo mundo é uma insatisfação egoísta. Eu, Marcos, não aguento mais ser escravo dessa porcaria desse cigarro. Então logo eu vou brigar com o meu corpo para conseguir parar. É uma atitude consciente. E é muito difícil você ter uma atitude consciente hoje em dia. Depois que eu comecei a estudar, eu enxerguei muito erro dentro de mim. É muito fácil você apontar para a pessoa na sua frente e ver erro dos outros. É muito fácil você apontar e ver o erro dos outros. É muito difícil você olhar pro seu umbigo, cara. Quando eu falo que os melhores resolvedores de problemas são as pessoas mais bem pagas, vamos falar assim, no Brasil isso virou um termo chulo. Mas o coach, o que é o coach original? É uma pessoa que já se fudeu de verde e amarelo e sabe resolver mais problema que qualquer um. Coach do inglês é um treinador. Ele vai te treinar pra você não cair nos erros dele. Isso é que é foda. Aí chega no Brasil, um fila da puta, que não sabe a diferença de 6 por meia dúzia, chega pra você e fala, vem cá que eu vou te ensinar, eu sou um coach. Eu vou te dar o caminho do sucesso. Coach do magnetismo quântico. O brasileiro quer tirar vantagem. É um cego puxando o outro pela mão. O problema do Brasil é o brasileiro. A gente tem uma terra fértil pra caralho. A gente tem riqueza enorme. O problema do Brasil é o brasileiro. E a nossa geração, e até um pouco antes, tá começando a acordar, mas a gente é muito minoria. É minoria das pessoas que se apresentam.
O mal é minoria. Mas as pessoas boas se omitem. Então é problema meu, é problema seu, é problema de todo mundo aqui. Se eu descobrir como resolver esse problema, e daqui 15 anos o Brasil virar a maior potência do mundo, você acha que eu não vou ficar rico com essa merda? Você entendeu? É muito simples. Quando você tem um problema muito grande, que envolve muita gente, e você sabe como resolver, você vai ser muito bem pago pra isso. E aí vem aonde você tem que tocar na vida das outras pessoas. É a parte mais importante. Você tá ajudando os outros, mas o seu motivo é extremamente egoísta. Você tá tornando o mundo um lugar melhor. Porque você quer ser uma versão melhor de si mesmo. Quando que isso egoísta, vírgula. Você entendeu? Claro. Que momento que você tem a maturidade de olhar pra isso, entender isso e falar, mano, não adianta eu achar que o mundo foda-se e eu sou pá. Que, Não. na verdade, o mundo é pá e eu foda-se pra eu ser pá e o mundo foda-se. Você entendeu? Ou é arrogância, ou você tá se depreciando. É difícil você ter um balanceamento. É foda. Que momento que isso entra na cabeça do cara que tá dono do pedaço? Cara, eu diria o seguinte. Primeira coisa, você tem que estar 100% no lugar. Como que você chega a 100% no lugar? O que você tá pensando agora? Você tá pensando em fazer o podcast? Em entregar o seu melhor aqui? Ou você tá pensando... Quando eu sair daqui eu vou num rolê, quando eu sair daqui eu vou almoçar, quando eu sair daqui eu vou jantar, quando eu sair daqui eu vou... Qualquer merda. Mano, eu tô pensando, cara, o que eu vou perguntar de Marcos do melhor pro cara que tá lá do outro lado pirar? Isso é você estar 100% aqui. Isso é o Felipe Genovese estar 100% dentro do Elite Podcast. Isso faz com que o Elite Podcast seja mais de 100% dele. Cara, lembra que a gente tava falando hoje? A gente falou muita coisa, tem que se... Que quando você dá 100% pra uma coisa, o mundo te devolve uma porcentagem 50%. menor. A gente falou 50, 60, 80, falou... 80, mas vamos falar que é 50. Então vamos supor o seguinte, se eu tô dando 100% de mim, o Elite tá virando... Pro universo, o Elite é 50%. Porque muita coisa que a gente mostra no Elite, eu só tenho a possibilidade de te mostrar 1/3 ou menos. Porque é o convívio que a gente tem aqui. Eu só consigo te mostrar a partir do tempo hábil que eu tenho para te mostrar exatamente quem eu sou. Quem que é o Marcos, voltando lá na apresentação. Não, mas isso serve também pra pessoa, pra ela entender Pessoa que o mundo... pública é muito difícil Não, calma. Mas também, pra você entender, por exemplo, assim, o Marcos, o Marcos adolescente, o Felipe adolescente, achando que o mundo tá julgando ele, então entenda também, se o cara que tá lá fazendo podcast, que tem várias pessoas assistindo ele, se eu não consigo ver 100% dele, porque eu, com as minhas neuroses, achando que os outros estão falando mal de mim, vou achar que a outra pessoa que talvez, que a gente nem sabe se tá falando bem ou mal de mim, ela sabe 100% do que eu sou. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Então, não deixa. A lição que a gente vai tirar, a lição que a gente vai tirar disso é assim, não deixa a neurose tomar conta de você, porque se você não sabe 100% do Felipe ou do Marcos, que tá no Elite Podcast, por que a outra pessoa que tá fora vai saber 10% de mim? Cara, e muito mais que isso. Você conviveu comigo durante um ano inteiro, todos os dias, há 15 anos atrás. Você tá me vendo há 2 dias aqui. Qual que é a sua impressão comparando? Eu acho que... Pessoalmente, eu me vejo como uma pessoa diferente. Completamente diferente. Sim, com certeza. Mas eu quero saber, assim, a sua opinião de ver o Marcos hoje e ter a lembrança daquela pessoa que você conheceu. Cara, eu vou ser bem honesto que, assim, eu acredito que o Marcos de antes, me corrija se estiver errado, não sentaria e trocaria um papo como esse. Não teria originalidade. Eu não teria paciência de ficar sentado. Pode ser. Eu acredito que a gente nunca tenha tido um papo com esse grau de maturidade. Não. De olhar, assumir, entender e corrigir. Entendeu? Eu acho que não teria isso. E só pra concluir também, que a gente tá falando de entender, de ser a mesma... compreender que a pessoa de fora não conhece 100% de você... Não é porque a gente não mostra tudo aqui que tipo o que a gente tá falando é falso. Por exemplo, tudo que eu prego, tudo que eu falo é 100% original da minha filosofia de vida. E outra, filosofia de vida não quer dizer que 100% do que eu falo é o que eu faço. Quer pra dizer, mim é. No meu caso, quer dizer que 100% do que eu falo
É a pessoa ideal que eu quero ser. É o que você almeja. É o que eu almejo. É o seu objetivo. É o meu objetivo. Tá, só pra deixar bem claro que o Felipe, Exato. cara, tudo que eu prego aqui no Elite, tudo que eu trago no seu pra caso, vocês, são pessoas, cada um tem... é porque eu tô no Elite o tempo todo. Sim, mas o que eu tô falando assim... Você tá nesse episódio, Má. Mas assim, o que eu tô falando é que todos nós, seres humanos, nós temos uma faceta que a gente consegue mostrar no tempo hábil que a gente tem pra estar aqui. Então assim, você tá aqui mostrando uma coisa muito importante. Você tá pegando da coisa mais importante que você tem na sua vida, que é o seu tempo. E você tá mostrando da sua experiência e trazendo pessoas com uma experiência muito top pra falar assim, pessoal, aprende com a gente e, por favor, interage com a gente, me fala o que aconteceu com você. Porque da mesma maneira que a gente aprende com os erros dos outros, você me contando umas coisas, falei, cara, imagina que da hora. Você sabe o que a internet faz com a gente hoje? Se os caras trazem um DM pra gente ali, contando uma história muito tensa e falando, cara, aquilo que você me contou me ajudou. Isso muda o meu dia. Ou então, alguém chega e fala assim, ó, aconteceu isso comigo, o que você falou ali fez sentido desse jeito. E eu passei e fiz mais isso, e pode te ajudar. Eu aprendi uma lição de muito valor. O Marcos que você conheceu há 15 anos atrás não é o mesmo. Amanhã a gente vai estar um pouco diferente, depois de amanhã a gente vai estar um pouco diferente. A gente vai estar sempre buscando melhorar. É isso que eu tentei dizer. Sim, a gente tá numa constante evolução. Vamos finalizar então. Vamos finalizar. Ô Fer, cara, uma coisa muito inteligente que a gente tava falando assim, interessante também, é saber aprender com os erros dos outros. Só que é uma coisa que eu pessoalmente eu ainda não consegui aprender muito. Eu enxergo o erro dos outros hoje, eu procuro tentar não fazer mais esse erro, mas o que eu mais consigo fazer é não cometer os mesmos erros que já eu havia cometido. Boa, boa. Você consegue olhar pra trás, aceitar o que você fez, entender onde você errou, você tem a maturidade de entender onde você errou e procurar fazer diferente. Uma coisa que, tipo disso que você acabou de falar, que você não consegue olhar pelo erro dos outros e aprender, que você tem uma dificuldade, mas eu acredito que você já tenha errado bastante. E eu acho que nunca é tarde para começar. Por exemplo, eu comecei a seguir o meu próprio, digamos, caminho, o meu próprio sonho em 2018, maio de 2018, que foi quando eu abri minha empresa. E eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, Mar. Eu não fazia a mínima ideia. Eu simplesmente estava indo. E hoje eu tive a inteligência, ou então a sabedoria de entender que continuei a nadar. Sabe a Dory? Ela é a peixe. Ela tem problema de memória, ela tem problema de falta, de perda de memória recente. Ela não entende o que está acontecendo. E o pai do Nemo, que é o Picão, que é o dono da razão, que ele sabe o perigo, que ele sabe onde deve ir, onde não deve ir, jamais teria encontrado o Nemo se não fosse pela Dory. E o lema dela é continue a nadar. Cara, ela abraça o perigo e vira uma oportunidade muito louca. Eles ficam amigos de um tubarão. Ela não abraça o perigo, ela abraça a causa. Por consequência, eu concordo. Concordo com o que você tá falando, concordo. Mas assim, quando ela abraçou a causa, veio o perigo disfarçado de oportunidade e veio muita coisa que eles não esperavam. Então não, assim, ela transformou o perigo numa oportunidade. Exato. Mano, fica amigo de um tubarão daquele jeito. Sim. Onde você vai achar a porra de um tubarão vegetariano? Continue a nadar, uma hora você acha, mano. Continue. Tora o pau. Por mais longe, por mais difícil, às vezes o caminho realmente é o mais... Às vezes o caminho mais fácil... Às vezes a gente quer ser igual à água. Se você soltar água em qualquer lugar, ela vai fazer o mesmo caminho sempre. Porque ela vai procurar o caminho mais fácil. Tanto que a aerodinâmica perfeita é a da gota d'água. Porque ela cai perfeitamente na velocidade perfeita. E um carro de Fórmula 1, ele procura abraçar a aerodinâmica perfeita para ele conseguir ir o mais rápido possível. E eles usam o formato da gota de uma água para exatamente para desenhar estrategicamente o carro de Fórmula 1. E a gente, como ser humano, tentando encontrar o caminho da felicidade, a gente procura ser gota, às vezes de uma maneira inconsciente. É a pior coisa ser a gota. Não. Eu penso, sei lá, porque assim, não existe caminho fácil. Concordo. O problema só é com esse ponto, assim, tipo, não existe caminho fácil, só. Não existe caminho fácil nenhum.
Então, assim, se tem um caminho que parece ser o caminho da água, cara, pra sua felicidade instantânea ou qualquer outro tipo de coisa, mano, às vezes não é por ali, velho. Às vezes você tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resiliência. O tempo é... Como que é? O tempo é o rei dos sábios, sei lá, uma parada assim. O tempo mostra a verdade, o tempo revela que as pessoas... Enfim, tem várias coisas falando do que o tempo é. Talvez seja bom você ser água dentro do seu planejamento. Existe um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, eu aconselho a todos vocês a lerem. E ele fala que a pessoa sem propósito é uma pessoa dominada pelo diabo. Então, assim, a pessoa com propósito definido, nada abala ela. A pessoa que tá olhando pro alto da montanha, mano, eu vou subir, vai chover, vai nevar, vou quebrar o pé, vai aparecer um urso, vai aparecer um leão, vai acontecer qualquer... A Dory tinha o propósito definido, que era achar um Nemo. E ela criou o mantra mais foda de todos os tempos. Continue a nadar, mano. Então você fala na questão de ser água, é você ser maleável pra conseguir passar pelas situações. Cara, não pelo caminho mais fácil, mas pelas situações. Maleável. Concordo 100% disso que você falou. Porque assim, se você é rígido, uma das substâncias mais rígidas do planeta é o vidro. E se você bate no vidro transversalmente a ele, não acontece nada. Praticamente, depende do vidro, depende da força, vamos deixar. Mas se você bate com a mesma força de ladinho, ele quebra. Depende como o problema te acerta. Se você tem uma abordagem rígida, que é a mesma abordagem para todas as coisas, eu só faço isso desse jeito, uma abordagem rígida, vai dar errado. E vai dar errado com força. Se você é maleável para tomar pancada e falar, não, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, você sai mais forte e avança mais rápido. Parece que apanhar te atrasa, mas apanhar te leva mais à frente, mais rápido. Se você souber o que está fazendo. Vamos deixar claro. Se você entender ou procurar entender o que a vida quer te ensinar. Então os ensinamentos te libertam? Com certeza. Você não concorda comigo? Sinceramente. E outra, são os ensinamentos que mais te libertam é aqueles que você chega por conta própria. Com certeza, eu posso e eu devo aprender com o erro de uma outra pessoa. Mas os erros que eu experienciei são os que estão mais encravados. São aqueles que eu tenho mais certeza de por onde não passar. Você acha que você erraria o mesmo erro 2 vezes? Com certeza, eu erraria. Erraria 2, 3, 4, Não, eu tô 5. falando agora de novo, daqui pra frente. Erraria 2, 3, 4, 5. Você vai cometer os mesmos erros que você já cometeu? O ponto não é se é um erro grande ou um erro pequeno. É o tempo que demora pra cair a sua ficha. A gente não tem um erro. A gente comete vários erros ao longo da vida. Só porque caiu a minha ficha pra alguns e eu falei, cara, que grosseiro que eu nunca percebi. Eu deixo outros passar, sem perceber. Que não caíram a ficha ainda. Então não é o tamanho do erro. É que quando ele cai a ficha, você, porra, nesse aqui eu não caio mais. Então, você vai continuar errando? Vou. Com certeza. A vida inteira. A gente não é perfeito. Não, isso sem sombra de dúvida. Então, cara. é esse ponto. É o tempo que demora pro erro Mas os mesmos cair. erros que a gente viveu, se a gente amadureceu e aprendeu com eles, a gente não repete mais. Com aqueles erros que a gente amadureceu, não. Então, é diferente. Com aqueles que não caiu a ficha ainda, aí é onde chega o ponto. Mas é diferente de você aprender dos erros que você aprendeu com. Tem os erros quando você aprende com os erros dos outros, que é o que a gente começou falando, e tem você aprender com seus próprios erros. Talvez aprender com os erros dos outros, talvez você tropece, porque você não entendeu o motivo da originalidade do Conceito. erro. O conceito geral da situação. Então, por mais que você fala, pô, aquele cara ele passou no farol vermelho. Às vezes a mulher dele estava grávida, em trabalho de parto. Alguém infartando. Alguém infartando, por exemplo. Agora, com o seu próprio erro, você entende onde começou, onde foi o meio e qual que foi o fim. Então, eu acredito que com o seu próprio erro, é praticamente impossível, depois que você aprende, a repetir. Tá, então vamos lá. Permita-se errar? Com certeza, a vida inteira. Mas eu não falei pra você que eu decidi nunca mais fumar? Uhum. Porque na minha cabeça se tornou um erro. Já que na minha cabeça se tornou um erro e eu falei, nunca mais eu vou fumar, teoricamente eu nunca mais deveria botar um cigarro na boca. Mas eu fui lá e fraquejei. O ponto não é quantas vezes ainda você vai errar. O ponto é aonde está a sua decisão. Você vai continuar andando, você vai continuar tropeçando.
Ninguém é perfeito. Não é porque você tomou uma decisão que tudo vai ficar perfeito. Nunca mais aquele erro, aquele pecado, aquela sombra vai te assombrar. Não, nunca mais. Nada a ver. Quando você toma uma decisão, aquele seu erro que te incomoda vai vir 10 vezes pior. Você vai cair? Vai. Você pode não cair? Também pode. Vai da fortaleza de cada um. Só que cada vez que eu me pego no mesmo erro, eu tô mais forte pra não cair de novo, e de novo, e de novo. Você lapida sua pedra bruta. Exato. Entendeu? Então, você falar assim, eu nunca mais vou cair nesse erro, é uma certa arrogância. Porque você nunca sabe o amanhã, cara. Então você acha que você tem que estar sempre na ofensiva? Não na ofensiva, na defensiva. Ao contrário. Tipo assim, sabendo que você vai cometer o erro, então você já fica ligeiro. Você fala, eu posso errar, então eu vou ficar ligeiro pra não errar? Eu tenho a possibilidade de errar. Uhum. Possibilidade é uma coisa diferente de concretizar. Do mesmo jeito que um medo dificilmente se concretiza. Da maneira que você imaginou aquilo, pá. Então vamos lá. Pode acontecer o que você tá com medo? Pode. Pode não acontecer? Pode. É uma possibilidade. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Exato. Cara, eu tropecei ali? Eu tropecei. A minha primeira situação foi eu ficar com uma extrema raiva de mim. Porque eu fui hipócrita com a minha palavra. Eu me comprometi a algo, mas eu não tive a fortaleza de cumprir. Qual que é a conclusão de tudo isso que a gente tira? Cara, a vida inteira a gente vai cair, mas continua a nadar. Forte. A vida inteira. Eu nunca mais vou comer um doce. Mentira. Nunca mais eu vou ofender. Nunca mais vou falar um palavrão. Mentira. É possível se tornar alguém melhor mesmo sabendo que você vai errar? É porque você sabe que você vai errar ainda que você pode se tornar uma pessoa melhor. Você tem mais tempo para policiar os seus comportamentos, para mudar os seus hábitos, cultivar uma coisa nova. Você já percebeu que a gente ofende 90% das vezes somente as pessoas mais próximas da gente, mais queridas do nosso coração? E é uma coisa sem querer? Mas você já percebeu? Sim, já. É porque a gente tá suscetível ao erro. É porque as pessoas mais próximas da gente sabem aonde cutucar, sabem aonde... E às vezes uma palavrinha errada que ela falou sem querer, não naquele sentido, começou uma briga. E você falou uma coisa que não deveria falar. Ou vice-versa, você falou uma coisa sem a intenção de machucar. Você queria dar um feedback, ajudar. Vamos falar assim, pai, tio, amigo, mãe, irmão, irmã. Você falou uma coisa de coração para tentar ajudar, mas a sua escolha de palavras foi pobre. E você, na verdade, começou uma briga. E você ouviu muita coisa que você não queria. Aquela pessoa errou, do mesmo jeito que você podia errar por uma pobre escolha de palavras. E depois, se você tiver a maturidade de entender, eu errei, eu estou pronto para isso. Te peço desculpas pelo que eu te falei. O que você quis dizer com isso? Ah, tá. Maravilha, entendo. Tal e tal. Ah, tá, você quis dizer mesmo isso? Ah, vai tomar no seu cu, filha da puta. Felipe, então assim, a gente trocou muita ideia sobre o que fazer, o que não fazer. Minha conclusão pessoal, qual que é o caminho do sucesso? É você repetir o caminho do fracasso e cortando as partes que você sabe que não dá certo. Um dia você vai chegar no sucesso. Não, seja sucesso financeiro, sucesso emocional, sucesso de família, qualquer sucesso que você quiser. Se a gente trocar sucesso por felicidade, talvez fique melhor? Depende por pessoa. Porque assim, a gente que eu tô usando o termo falha e sucesso. Não tem como falar infelicidade e felicidade. Então, por isso que eu tô comentando. Não, é porque assim, os erros que você cometeu, os erros que eu cometi nas minhas neuroses de quando eu era adolescente e tudo mais, e que todo mundo com certeza também comete, a gente cometeu porque a gente estava tateando aonde era a felicidade naquele momento. Tava num quarto escuro, onde está a felicidade? Onde está a minha completude? E você confundia prazer momentâneo com felicidade. É que a gente nunca foi ensinado. Eu fiz isso. A gente nunca foi ensinado a saber o que é realmente a felicidade. Uma vez, há alguns anos atrás, eu não me lembro quando, eu escutei uma frase que era mais ou menos assim: nem tudo que é bom é fácil. Alguma coisa assim.
talvez o que te faça feliz não vai te fazer feliz 100% do tempo. Então, às vezes, o que te faz feliz, em vários momentos também não vão te fazer triste. Por exemplo, adoro Elite, mas tem dia que eu não tô a fim de editar, porque eu gasto mais ou menos 1 hora para editar mais ou menos 10 minutos. A gente tem um vídeo de 3 horas, você pode fazer as contas. Então isso já me deixa muito triste. Mas depois do resultado final, quando eu vejo as visualizações, um novo inscrito, um novo like que a pessoa deixa, isso me deixa muito feliz. Hashtag somos elite. Hashtag somos elite. Então assim, nem tudo que te faz feliz 100%, nem tudo que te faz feliz 100% do tempo e o tempo todo. Então eu acho que... Curte a jornada. Cara, eu acho isso muito... Eu não gosto disso. Na verdade, assim, uma coisa que eu aprendi, mano... Vive o presente, velho. Vive o que você tem e faz o que você tem que fazer hoje pra conseguir o que você quer hoje, mas não pode ter. Então eu quero ter o projeto Elite bombando. Só que eu preciso pagar um preço nesse presente de agora. Esse preço eu não paguei ontem. E não tem como eu pagar um preço... Quanto mais tarde eu pagar esse preço, mais tarde eu vou chegar onde eu quero chegar. Juros abusivos. Os sonhos... Pra caralho. Os sonhos têm juros abusivos. Se você não pagou hoje, a mora é ridícula. É mais do que 100%. 100% seria se fosse sem juros, porque é ontem mais hoje. Cara, a mora é mais de 2 vezes o valor. Muito mais de 2 vezes. Sim, sim. Pra caramba. Então, assim, outra coisa também que a gente acabou falando, mas a gente não concluiu a linha de raciocínio, se você faz uma coisa com 100% de você e você só pega 50%... Vamos falar que a gente pega 50%. Vamos usar um exemplo do cara que é funcionário de uma empresa. O cara ganha, sei lá, vou chutar números. Ele ganha 10 mil reais por mês. Ele custa pra empresa 20 mil reais por mês. Só que ele produz pra empresa 40 mil reais por mês. Nenhuma empresa vai pagar 10 mil pra um cara que produz 2 mil, por exemplo. Então, assim, a empresa gasta 20 pra um cara que produz 40. Então imagina o seguinte, Marcos, que tudo que você produz, o Elite, toda a minha energia, toda a sua energia que você coloca, você só pega de volta 50%. Então você prefere gastar 1 milhão em energia ou você prefere gastar 2 em energia pra você pegar 1 de volta? Aí depende. Porque depende quantas fontes eu vou receber. Não, a gente não tá falando de dinheiro. A gente tá falando de benefício pessoal. Porque assim, se eu for falar do outro lado, quantas vidas eu vou impactar com isso? Então assim, eu recebo 50%, vamos falar, de energia. Eu tô dando meu 100% aqui. De resultado. De resultado. Então a gente vai falar de dinheiro. Não, resultado. Se você dá 100% da sua energia, você só vai impactar 50% das pessoas que você gostaria de impactar. Entendeu? Se você... Nesse caso, eu estaria muito feliz, porque eu quero impactar o mundo. Então, calma. Imagina 50% do mundo! Então, calma. É esse o ponto. Vamos falar de crianças. É gente pra caralho. Calma. A gente tá falando de crianças. Então, por exemplo, você quer impactar o maior número de crianças possíveis. Se 100% da sua energia impacta só 50%, você vai gastar sua energia em 1 milhão no mundo ou você vai gastar sua energia num bairro? Numa rua? Cara, é uma pergunta muito difícil. Porque a partir do momento que chega uma pessoa, só uma, e fala assim: aquilo que você falou mudou a minha vida, aquela uma pessoa já vale tudo pra você. Não, cara, eu discordo 100%, velho. Porque uma vida que eu atingir, ela vai atingir outra, ela vai atingir outra, ela vai atingir outra, ela vai atingir outra. Aí é onde a gente fica o legado que a gente tava falando. Não é questão assim, eu entendo perfeitamente. Cara, se a gente atingir 1 milhão de pessoas e pelo menos 5% eu conseguir mudar a vida, é muito melhor do que eu atingir o bairro. Concordo. Numericamente falando, matematicamente falando, eu concordo. Mas aí eu tô falando do Marcos, a minha satisfação em saber que a minha história conseguiu ajudar uma pessoa, o meu dia muda de um jeito que você não tem ideia. Você entendeu o que eu tô falando? Numericamente Sim. Eu concordo perfeitamente com você. Sim, eu entendo. Sim. Mas, cara, qual que é a energia que você vai gastar? Depois que eu entendi tudo isso, depois que eu comecei a estudar, eu não mensuro energia. Eu só gasto energia até desmaiar. Eu me entrego, mas eu me entrego de uma maneira pra tudo que eu tô fazendo. E de repente eu desmaio de cansaço. E eu acordo e começo o mesmo ciclo. Mas eu tô me entregando pra uma coisa que eu amo, pra uma coisa que eu descobri que é a minha paixão de fazer. Então, se eu fizer isso, impactar uma pessoa, se eu falar com 1 milhão, mas eu impactar só uma, eu impactei só uma naquele dia.
Amanhã eu tenho mais uma chance pra fazer de novo. E mais uma chance pra fazer de novo. Hoje eu tenho só uma chance aqui com vocês, com Elite. Então eu não posso entregar 100% meu. Eu tenho que entregar 200, 300, 400, 500. Eu tenho que fazer de um jeito que eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho que fazer valer até minha próxima visita. E sabe-se lá Deus quando vai ser. Mas eu vou voltar. A minha função é impactar o maior número de pessoas do mundo. Eu lembro que você falou, eu quero que você abra falando isso. Mas eu não quero abrir falando isso. Desculpa, Fê. Eu não quero abrir. Você tá em casa, irmão. Eu quero fechar. Mas depois que eu descobri que a minha missão é tocar o maior número de vidas, ser a maior chave possível para resolver o problema do maior número de pessoas, eu não tô nem falando, eu quero ser milionário. Não, cara, quando você resolve o maior número de problemas dos outros, você sabe o que vai acontecer? Você vai virar um expert em resolver problemas. Se eu ficar foda em resolver problema dos outros, se eu ajudar o maior número de pessoas, a minha razão é puramente egoísta, mas transforma o mundo num lugar melhor. Eu quero saber como resolver os meus problemas, eu tenho problema pra caralho. Eu não vou comentar todos aqui, não vou nem começar a comentar, mas quando você começa a resolver problema dos outros, a mágica começa a acontecer. Porque além de saber resolver problema dos outros, vai ter mais pessoa querendo o seu bem, querendo te ajudar. O movimento daquela energia muda tudo. Lembra que a gente estava conversando e falou assim, cara, o dia que eu mudei, que eu decidi parar de fumar, nunca mais fumar, que eu decidi mudar minha disciplina, que eu decidi fazer isso, fazer aquilo, eu fui convidado para fazer uma live e na semana seguinte eu fui convidado a fazer um podcast muito top, assim, sabe? E tá acontecendo muito rápido, porque eu descobri que os meus problemas podem ajudar muita gente. E quando eu comecei a falar disso, tinha gente querendo ouvir e começou a resolver outros problemas de outras áreas na minha vida. Que eu já conversei com você em off, mas sim, problemas pessoais, problemas na área financeira, problemas na área familiar. E começou a se resolver. Você me deu uma puta lição de moral agora mais cedo sobre autoestima e o caralho a 4. Você acha que se eu não tivesse vindo aqui eu teria essa oportunidade? Se eu não tivesse vindo, eu não teria essa oportunidade. Eu teria perdido tudo isso. Resolva o problema dos outros e eventualmente o seu vai ser resolvido sozinho, por você ou por outras pessoas. Essa é a conclusão que eu cheguei. Pra minha vida, faz sentido pra mim, Marcos. Baseado na minha virtude, assim, no meu ponto de vista, no meu jeito de olhar as coisas, eu não colocaria assim, resolva o problema dos outros. Eu colocaria, tipo, seja exemplo pros outros, tá ligado? Porque resolver o problema dos outros é muito complicado, Marcos. Essa frase em si é muito complexa, tá ligado? Tipo, eu não posso vir te trazer um monte de conta atrasada na minha casa e jogar em cima da sua mesa se você tem um filho que você tem que comprar um leite pro seu filho, tá ligado? Não dá pra resolver o problema dos outros. Eu acho que você pode ser... É necessidade, na verdade. Necessidade. Não, cara, eu acho que assim, eu acho que todo mundo tem um tipo de necessidade, independente da classe social, independente do contexto que tá inserido. Mas eu entendo muito bem o que você quer dizer. Eu acho que eu não achei a palavra. Pode ser, cara. Eu tô procurando, assim, a ideia tá clara na minha cabeça. Sim, eu acho que tá me faltando a dicção, na verdade, a claridade pra conseguir explicar a palavra exata que eu quero. Eu acho que assim, seja a diferença que você quer ver no mundo. Exato. Talvez seja isso que você quer dizer. Exato. Porque assim, mano, eu acho lindo, eu acho muito genuíno, cara. Eu pago um pau pra sua determinação. Eu acho do caralho. Mas essa mensagem, tipo, de conserte o problema dos outros, não, mano, você não tem que consertar o problema de ninguém. Não é consertar. Na verdade, é você se tornar a chave pro cadeado dos outros. É aquilo onde eu tava voltando. Lembra que eu falei que eu conversei com um rapaz que era mais novo, 10 anos e pá. Quando eu falo resolver problema dos outros, eu não vou pagar boleto pra ninguém. O que eu posso te falar é do que eu vivi. E eu espero que isso seja de alguma valia pra você não passar pelo caminho que eu passei. Cara, eu tenho marcas no corpo das merdas que eu fiz. É foda, mas a única coisa que você pode fazer pra ajudar uma pessoa é falar por onde não ir. Não existe uma outra maneira. É falar pra onde não ir. Quando você sabe que a porta é de dentro pra fora, quando eu falo assim, resolva o problema de uma outra pessoa, o que eu quero falar é o seguinte: você se interessou, você achou da hora alguém fumando, e eu te conto a minha história. E você sentiu a minha dor, você se arrepiou e sentiu. É exatamente isso, é só isso. Eu só posso te ajudar por onde eu passei.
Se vem uma pessoa falar pra mim de um problema totalmente não relacionado com nada que eu passei na minha vida, eu não posso te ajudar. É simples, mas é assim. Quanto mais experiência você adquire, mais você consegue ajudar pessoas nesse âmbito. O que é experiência? É saber o que fazer e o que não fazer. Como você adquire experiência? Sabendo o que não fazer. Como você descobriu o que não fazer? Fazendo essa merda. É simplesmente isso. Você só pode passar a sua experiência pra geração futura. Só isso. A ideia que eu tinha é essa, tipo, quando eu falei que você pode resolver problema de outras pessoas e eventualmente isso vai resolver os seus problemas pessoais, é essa a ideia. A sua experiência, quanto mais você transmite ela, mais o que te machucou, aquilo que você não queria falar pra ninguém, mas você falou pra ajudar uma outra pessoa a não passar por aquilo, mais clareza você vai ter com relação àquilo que te aconteceu pra você nunca mais cair, nunca mais voltar atrás. Essa é a essência daquilo que eu queria passar, da ideia, da conclusão. Seja o exemplo que você quer ver no mundo, seja a diferença que você quer ver no mundo. Exato. Cara, a gente conversou isso pouco antes da gente começar aqui o podcast. Palavras fazem barulho, mas exemplo grita. Pra caramba. Porque falar qualquer um fala. Mensagem motivacional tem aí sobrando. Agora, se olhar pra vida do maluco, falar, mano, esse cara, ele tá mostrando de onde ele veio e aonde ele quer chegar. Ele não tá escondendo por onde ele passou. Isso faz sentido pra mim, eu já passei por uma coisa parecida. Ele quer chegar lá, mas aonde ele tá é mais à frente do que eu tô. Porra, acho que eu vou começar a fazer que nem ele. E sabe o que é isso? Mentor e mentorada. Pessoal, o papo tá foda. Meu, ensinamento mil aqui, cara. Eu acho que a gente consegue tirar muita lição desse bate-papo. Como a gente falou lá no começo do podcast, você tá tirando uma lição de que até indo no fundo do poço, todo mundo já chegou lá. Quem não chegou ainda, cara, não se desespere, seu momento tá chegando. Seu momento irá chegar. Seu momento irá chegar agora ou mais tarde. Mas, cara, tenha muita sabedoria, saiba que independente do que acontecer, todo mundo passa por alguma dificuldade, alguns por uns. Todo mundo chega lá embaixo, cada um segue o seu caminho, você talvez esteja seguindo o seu, eu segui o meu, o Marcos seguiu o dele. Você tá procurando felicidade em alguma coisa, talvez chocolate, Coca-Cola, açúcar, gordura, academia, sexo, drogas, qualquer tipo de coisa, tá ligado? E não é que não tem nada de errado nisso. É o que o Marcos falou. Você ser totalmente dependente a ponto escravo. De você ser escravo, a ponto de você andar 1 hora de um metrô até em casa, 1h30, só pra você ter condição de saciar aquela necessidade. Isso é muito pesado, na minha opinião, sabe? Fora as consequências que isso te traz. Sexo traz consequências, gordura, açúcar traz consequências, venenos, seja de academia, sei lá, mano, anabolizante ou então qualquer outra coisa. Eu generalizando vícios lícitos e vícios ilícitos. Cara, eu não conheci pessoalmente, mas tem uma história de uma amiga, de uma conhecida minha, que ela tomava muito energético e ela morreu com 24 anos, porque, tipo, mano, ela trabalhava de madrugada, isso já fazia mal pro organismo dela, e ela começou a emendar com energético, uma má alimentação, assim, foi um conjunto de coisas. Uma menina nova, bonita, tinha 24 anos na época, faleceu, cara, deu um ataque cardíaco. Enfim, independente do vício que você tenha, cara, você não tá sozinho, você não é o único, independente do problema que você tá enfrentando na sua vida, independente do problema que a pessoa tá vindo com você conversar na sua vida, tenha a maturidade de, às vezes, até falar pra pessoa, eu quero te ouvir, mas eu não sei como te responder. Porque eu não tenho maturidade o suficiente para entender essa situação, mas eu quero te ouvir. Ou então falar para a pessoa assim, cara, eu entendo que talvez você não tenha a maturidade de me ouvir, mas eu quero poder te contar porque eu confio em você. Outra lição também que a gente tirou desse bate-papo cara, tem jeito, não é fácil, é difícil, mas se você colocar na sua cabeça, você vai conseguir realizar com dificuldade. Crescimento só vem com dor. Crescimento só vem com dor. O Marcos, ele parou de fumar, mas ele caiu. Eu tô querendo... Cara, eu sou apaixonado por chocolate. Eu comprei chocolate, aquele amargo, tá ligado? Eu não sabia. E quando eu cheguei de viagem, eu trouxe chocolate pra ele.
Eu adorei, vou ser bem sincero. E eu comprei aquele chocolate amargo, meio amargo, sei lá como que fala, porque falaram que faz bem. Eu falei, tá, vou deixar lá guardado, vou comer num quadradinho, tipo, uma fileirinha por dia. Cara, eu comi tudo num dia só. Então, tipo... Mesma coisa que falar que vinho faz bem. E você beber a porra da garrafa inteira. Porra, velho. Sabe? Às vezes eu gosto de beber vinho uma garrafa inteira, mas, tipo, uma vez a cada 3 meses, sei lá. Mas não com o intuito de fazer bem, tu falando não com o intuito de fazer bem. E, cara, além de tudo isso, o que é legal, tipo, mano, a gente vai cair, tá ligado? Mas o importante é você falar assim, mano, quer saber, eu reconheço que eu corro o risco de cair, mas eu quero crescer, eu quero tornar a minha melhor versão e eu quero... A gente tá todo mundo na procura da felicidade, sabe? Tipo, você não é o único, sua mãe, seu pai, seu vizinho... Só que assim, não adianta você julgar o outro, tipo, meu, eu tô na merda e o Marcos tá bem pra cá. Meu, foda-se, tá ligado? Tá todo mundo tentando se levantar. Tá todo mundo lutando por algo melhor. Falar em Procura da Felicidade, quem puder assistir o filme... Maravilhoso. Maravilhoso. Sim, uma lição de vida. E, cara, o que eu quero dizer quando eu falo tá todo mundo na merda à procura da felicidade? Tipo, isso não é uma coisa ruim, pelo amor de Deus. Não é uma coisa ruim. Viver é bom, ter experiências é bom, saber onde você tá, leia o livro lá, Mais Esperto que o Diabo, que eu tenho certeza que você vai entender que quem tem um propósito definido, tipo, vai muito mais longe de quem tá simplesmente, como o Denner falou, e o vento levou. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, assuma a responsabilidade, não tenha medo de ser quem você é, vá até o final. E assine Elite Podcast, hashtag Somos Elite, deixa aqui embaixo. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do Marcos, deixa aqui embaixo o comentário de vocês, dicas, sugestões, elogios, críticas também, a gente, é tudo muito bem-vindo, Elite, a gente vai voar, mano, e a gente precisa de você. Você faz parte do time Elite, cara, você é foda pra caralho. A gente só tá aqui porque a gente quer ajudar você e todas as outras pessoas que tem lá atrás, lá fora. Então eu tô dando 100% de mim. Eu sei que eu não vou conseguir pegar de volta o 100%. Então eu preciso de você para esse 100% ser o maior possível. Pra gente ir o mais longe. Rápido, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Manda ver, Marcos. Pessoal, tem muita gente que entende que o fim do poço é o fim da sua vida. E muito pelo contrário. É o começo da sua vida. É onde você tá renascendo. É onde você entendeu que ali não era o seu caminho. E não é porque ali não era o seu caminho que a sua vida acaba. Se já algum dia já passou na sua cabeça alguma coisa assim, que você quer acabar com a sua vida, manda uma conversa com a gente. Eu me disponibilizo. Se a gente não puder ajudar, tem linha direta pra trabalhar direto com isso, pra ajudar as pessoas. Não se esqueça, o fim do poço não é ruim. O fim do poço é ótimo, porque ele não é o fim de uma linha, ele é o começo. Você tá nascendo ali. Lição do Rei Leão. Tá. O passado dói. Não é porque eu já fiz um monte de coisa que eu vou esquecer. O meu passado dói. O que eu fiz há 30 segundos Mas você tem já duas dói. opções. Você pode ficar aqui, ratuna matata, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você assume a responsabilidade como do rei da sua vida. Você é o personagem principal da sua vida. Você pode chorar pelos erros. Você pode aprender com eles. E é isso que a gente tira de lição hoje. Tamo junto, galera. Não percam o próximo Elite Podcast toda terça-feira às 7 horas da noite no canal do Elite. Tamo junto. Valeu.